E aí, pessoal, tudo bom? Antes de tudo, uma feliz Páscoa para vocês, para todo mundo aí, tá certo? Estou aqui hoje de boa, dentro de casa, curtindo a night aqui na tarde. E eu sei que eu pareci um pouco redundante em algumas coisas, mas só quero esclarecer algumas, que ficou aí para a galera perguntando para mim qual era algumas partes que eu estava citando no vídeo passado. E acho que foi Duda que perguntou, né? O versículo, Duda, que eu falei para vocês lá, para não confundir, que muitas vezes é traduzido de forma errada, é João 58. João, né, o capítulo 8, versículo 58. Eu tenho aqui no original em grego, certo? E eu tenho também essa outra versão em grego aqui, que é para eu confirmar o que eu estava dizendo. Beleza? Então, por exemplo, é claro, o objetivo daqui não é mostrar que a Bíblia está errada não, gente. É só que as traduções, muitas vezes, elas estão um pouco distantes, né, do original. Não é nem tanto uma questão de a Bíblia está errada, a Bíblia está errada, não tem nada a ver. Até porque é a verdade absoluta, né? Eu também acredito piamente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem para onde a gente fugir, isso eu, né? Pelo menos a minha crença. E tem uma base filosófica também para isso, em Tomás de Aquino. Então é o seguinte, se a gente pegar no original, que eu vou pegar no original, meu grego assim de ler, talvez a pronúncia seja errada, mas vocês podem confirmar depois com a Bíblia em grego, se vocês tiverem aí. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Eipen, auton, Iesus, certo? Então, disse Jesus a eles, né? Amen, amen. Lego, umin, prin Abram, genestai. Ou seja, antes, né? Antes de Abraão vir a ser, agora vem a cereja do bolo, ego eimi. Ego eimi em grego não é eu era. Não significa eu tenho sido. Ego eimi em grego é eu sou. Porque se você chegar a admitir que Jesus ele tem sido, ou eu era, então é como se ele voltasse a aparecer novamente. A crença, para quem tem Cristo como uma verdade absoluta, é que ele não era, ele sempre foi, assim como Deus também é. Até porque é uma discussão muito pesada teológica, né, se Jesus era Deus. Então, por exemplo, se a tradução tiver bem assim, eu era, então quer dizer que Cristo não existia e passou a existir. E Cristo é o Verbo encarnado. É por isso que até vai bater com outra lá de João também, que é eu era o Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Então tudo está interligado. Então se você pega a Bíblia que tem lá eu era, eu tenho sido, nesse versículo de João, ela está completamente errada a tradução. E eu posso confirmar com essa outra aqui também, que é grego e latim, que eu tenho aqui. É a mesma escrita, é a mesma coisa, ego eimi. Aqui não está no passado, aqui não está no sei lá o que foi. Ego eimi é eu sou, que Cristo pode dizer que eu era. Não faz sentido. Se ele é Deus, ele sempre existiu. Ele não passou a existir a partir de um determinado momento. Por isso que não pode ser traduzido de uma forma errada. Então, por isso que é bom demais a gente pegar alguns fatos no original, justamente para não cair nessa piadinha. Porque algumas pessoas não admitem que Cristo era Deus. Então, eles costumam pegar a Bíblia e mudar ela para fazer sentido para eles. Certo? Porque no original, Cristo fala eu sou. Ele não diz eu era e ele não diz eu tenho sido. Ele diz eu sou e ponto final. Lembre-se, se você admitir que Cristo falou eu era, você está admitindo que ele não existia antes de Abraão, que não existia antes, né? E a gente tem que admitir que ele existia antes. Cristo não foi um ser que ele passou a existir de uma hora para outra. Ele estava com Deus e com Deus ele estava. Pelo menos essa é a crença em quem tem Jesus Cristo como Deus encarnado, né? Então tradução aí eu era ou eu tenho sido, não vai nessa não, gente. Ego eimi significa justamente eu sou e ponto final. Certo? Pode perguntar para o professor de grego aí, pergunta para eles, ego eimi. Beleza? Pode mandar brasa aí e 100%. Eu sei que eu estou parecendo redundante, como eu falei anteriormente, que eu estou tocando muito nesse assunto. Mas eu vou implementar assuntos diferentes depois. Beleza? Porque teve essa dúvida aí. Viu, Duda? Acho que não sei se você está vendo aí, mas é João 8,58. Você pode dar uma olhada aí. Se tiver a tradução eu era ou eu tenho sido, não vai nessa não. Beleza? Porque Cristo fala eu sou e ponto final. Ego eimi. Antes de Abraão, eu já sou. Ele não diz eu era, eu fui, eu tenho sido. Eu sou e ponto final. Beleza? Sim. Já que a gente estava aqui nesse assunto, hoje é Páscoa, né? Eu falei que ia deixar um pouco assim a galera assustada. Porque, cara, tem muitas informações que a gente deve passar para a galera, principalmente quem tem a fundamentação no original. E já que é Páscoa, a gente já vai tocar um pouco mais no assunto aqui de Bíblia, né? E traduções e tudo mais, eu vou deixar um pouco da galera estupefacta aí. Porque é o seguinte, olha que interessante, né? A tradição sempre passa para a gente algumas coisas que não estão na Bíblia. E uma delas, que a gente pode pegar aqui,
é em referência aos 3 reis magos. Galera, é o seguinte, ó, muita gente vai ficar triste, vai ficar esmurecida aí, vai ficar estupefacta, assustada, e mais uma vez o objetivo meu não é mostrar que a Bíblia está errada, não é isso. Eu só quero deixar bem claro que traduções atrapalham bastante. Por exemplo, os reis magos existiram, certo? Só que tem um detalhe, não sabe se eles eram reis, já começa por aí, e outra história também, aqueles nomes que foram dados depois, eles surgiram 800 anos depois. Então ninguém sabe o nome dos reis magos, ninguém sabe. E outra, é como eu falei anteriormente, ninguém sabe se eles eram reis de verdade, que não tem. Se você pegar o original que eu tenho, eu vou mostrar, não tem falando em reis. Porque a palavra reis em grego é basileu, né? Basileu. Rainha Basilissa em grego. Então não tem. Então a galera, os 3 reis magos, não sei o quê. Pá, primeiro, não sabe se era 3, porque não diz. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. E não sabe se eles eram reis. O fato de falar 3 é justamente porque são 3 presentes. Mas não quer dizer que eram 3 reis magos. Podia ser muito mais pessoas. Podia ser até 2 pessoas, né? Trazendo aí presentes variados. Então não tem uma descrição que eram 3. Perfeito? Quer ver? Vou pegar aqui para vocês. Aqui. Né? Tá lá a descrição lá em Mateus dos Reis. Eu tô com o original, como eu falei para vocês aqui, certo? Beleza? 100% aqui. E aqui também para confirmar. Em grego e latim. Olha só. Todo Ieso, certo? Aí já é. E Jesus, Ieso. Genestentos em Betlém. Nascido em Belém, né? Da Judeias. Belém da Judéia. Em Merais Herodo. Nos dias de Herodes, certo? Olha, grave esse nome. Grave isso aqui. Olha só. Merais Herodes Basileus. Gravou aí? Pois é, Herodes, o rei, Basileus, certo? Edom Magoi. Pronto, agora vem onde eu queria chegar. Por quê? Herodes Basileus, mas Edom Magoi não tem Basileu aqui. Só está falando aqui, eis que os magos, Anatolen, que é do Oriente, né? Eis que os magos chegaram do Oriente, não fala a quantidade. E não fala que eles são reis. Não diz aqui, antes e depois de Magoi, Basileu. Sabemos apenas que eram magos. Eles poderiam ser muito bem astrônomos. Não necessariamente ser reis. Ninguém sabe dizer se eles são reis. E aqui não diz. Porque o pessoal do passado pensa o seguinte, no passado só tinha gente idiota, só tinha gente ignorante. Você acha mesmo que Mateus ia esquecer de colocar que esses caras eram reis? Quando ele fosse escrever os evangelhos, é sério mesmo. Então calma aí, quer dizer que Mateus lembrou que Herodes era rei, mas esqueceu que os magos eram reis. É piada, é brincadeira, né? Isso é tradição, gente. Ninguém sabe dizer se eram reis de verdade. Porque o Magoi, sim, são magos, mas não reis. Não tem como dizer. Nenhuma parte aqui, e nem quantidade, não diz nem se eram 3. Só diz o quê? 3 presentes. Não diz que eram magos, certo? Tá aí em Mateus, versículo 1, capítulo 1, no original. Quiser pegar em grego, pega também. Não tem a palavra basileu. Certo? Se tivesse a palavra basileu, Magoi e basileus, ou seja, os reis magos, mas não tem. Certo? Tem outros assuntos que eu vou entrar depois com vocês, mas deixa quieto, já é o suficiente. Quer ver? Só para fechar, acabar isso aqui. Certo? Que os reis magos não eram reis, nem sabe se eram 3. Certo? Nós temos aí, por exemplo, Maria Madalena. Beleza? E se eu disser para vocês que não tem nenhuma parte da Bíblia dizendo que Maria Madalena era prostituta, e é sempre associada à prostituição. A única coisa que tem em Lucas e Maria Madalena, eu tenho aqui no original, é que ela foi possuída por espíritos malignos, né? Só tem isso, não fala nada de prostituta. E se foi associada ao Papa Gregório, que colocou isso aí depois, mas não tem nada que diz que Maria Madalena era prostituta. E a gente associou isso porque através de tradições. Então, cuidado, galera. Aqui eu não tem nada dizendo de prostituição aqui em relação a Maria Madalena, né? Na verdade, Maria Magdala, no original, que Madalena é cidade, Magdala, né? Era uma cidade, Maria Magdala. Tem aqui no original também, tranquilamente. Então, cuidado aí, gente. Os 3 reis magos possivelmente não eram reis. Ninguém sabe se eram 3, tá certo? Sim, eles existiram, tem eles aqui no Novo Testamento e tudo mais. E Maria Madalena também ninguém sabe se ela realmente era ou não uma prostituta, que não tem descrição. Mas a maioria das pessoas sempre associa Maria Madalena à prostituição. E não tem em nenhum dos evangelhos dizendo isso.
certo? Diretamente não tem nada disso aí. Porque se não me falar a memória, prostituta em grega por Nai. Eu tenho que dar uma olhada direito, mas acho que é isso mesmo. Mas olha só, um beijão para vocês, um abraço.